Tá querendo saber e entender como que funciona todos os detalhes de um componente? Hoje eu vou te mostrar aqui nesse tutorial. Olá, eu sou a Ana, arquiteta sócia fundadora do escritório UNP e também estudo a ferramenta SketchUp desde 2013. Por isso, nesse canal aqui eu mostro para você como otimizar não só as suas produções de projetos, como também o seu escritório e alavancá-lo. Vem comigo! Então, para a gente começar, eu vou exemplificar para vocês dois retângulos e a diferença deles em componentes e em grupos. Então, primeiro eu usei a ferramenta retângulo, R de retângulo, ou essa ferramenta aqui. Cliquei duas vezes e vou apertar Move. Vou clicar, aliás, antes de clicar eu vou dar um Ctrl para ele duplicar, ó. Tá vendo que apareceu esse maisinho aqui no meu cursor? Aí eu clico na ponta que eu quero levar ele pro outro lado. E aí assim eu consigo copiar e duplicar ele. Então, levei aqui pro lado, beleza. Agora eu vou transformar isso aqui em um grupo. Então, seleciono duas vezes, botão direito, criar grupo. E esse aqui em componente. Duas vezes, botão direito, criar componente. Vou escrever aqui bloco, um nome qualquer, só pra gente exemplificar aqui na prática. E uma coisa interessante aqui já para vocês dos componentes é que você consegue adicionar uma variedade de informações que podem ser valiosas para você depois nas partes mais avançadas do seu projeto, como por exemplo no projeto executivo. Então você consegue inserir descrição do que se trata esse bloco, né, o que é, as especificações. Você consegue inserir atributos avançados, como por exemplo o preço desse componente. Quando se trata de eletros, por exemplo, né, de um projeto real, você consegue colocar aqui o preço, o tamanho desse eletro, desse móvel, desse bloco que você está inserindo, a URL, que é o link do site, e o tipo desse componente, tá? Essas informações de atributos avançados, elas são completamente maravilhosas, porque depois você consegue, como eu falei, complementar e agilizar a sua produção do projeto executivo, por exemplo. Então, as informações que você insere aqui, você consegue extraí-las através de uma planilha e usá-las para depois criar uma tabela, né? Então, você otimiza aí toda a sua cadeia de produção de projetos. Mas aqui, voltando na prática desse vídeo aqui, que é um vídeo básico, o componente a gente vai colocar só o nome do componente e vamos criar. Vamos criar aqui. Perfeito. Feito isso, a gente vai dar um push-pull aqui de 100, tá em centímetros aqui, nos dois lados. Beleza. Agora, o que vai acontecer? Eu vou duplicar ambos. Então, eu vou duplicar esse primeiro do grupo e esse daqui. Dupliquei. O que acontece, tá? Eu vou modificar ambos e vocês vão ver como que funciona na prática. Então, vou entrar dentro desse grupo e vou dar um push-pull, vou aumentar ele ou diminuir. Percebe que os demais que estão em grupos também, eles não mexem junto. Justamente, essa é a principal diferença entre os grupos e os componentes. Já nos componentes, a gente vai entrar aqui, ó. Assim que eu seleciono e entro dentro do componente, ele já seleciona todos os outros. Já dá para perceber que está conectado, certo? Se eu dou um push-pull aqui para cima, tá vendo que essas faces elas estão agrupadas e conectadas e acabam subindo junto com a primeira que eu selecionei? Vou descer aqui novamente e você vai ver que elas vão vir juntas também, ó. Ou seja, elas vão modificar em todas as outras que também estão em componente. Então, o legal de você usar e aplicar os componentes é quando você tem blocos que vão, a cada modificação, continuar iguais. Então, os blocos que vão permanecer idênticos, é legal de você usar sim os componentes, tá? A cada alteração. Já quando você percebe logo de cara que precisa ser coisas completamente diferentes, separadas, que vai interferir, que vai atrapalhar, mais atrapalhar do que ajudar, aí você utiliza os grupos. O que é importante salientar aqui para vocês? Que para que você consiga fazer toda essa modificação em vários blocos de uma vez, né? Ou seja, nos componentes que estão interconectados, você precisa, antes de modificá-los ou, enfim, duplicá-los, você precisa já criá-los e colocá-los em componente. Se você for
criar um grupo, um bloco, e depois só você vai inserir ele em componente, e enfim, um tá em bloco e outro em componente, vai dar errado, você não vai conseguir modificar. Então, antes de fazer essas cópias, essas duplicações, você precisa já ter criado o componente, certo? Vou exemplificar aqui para vocês também, ó. Vou duplicar esse grupo e vou torná-lo um componente. Bloco 2. Perfeito. Eu vou mexer nele e vocês vão ver que nenhum desses outros aqui vão mexer. Então, ó, selecionei ele, subi, mexi para o outro lado e nenhum desses mexeu junto. Mas, obviamente, depois que ele se tornou um componente, se eu duplico ele, o segundo que eu dupliquei, ele, depois de ter transformado em componente, aí sim eu posso modificá-lo, que o demais que eu copiei vai vir e vai fazer a mesma coisa. Ok, agora vamos para uma parte mais avançada, um pouquinho mais avançada dos componentes. Deixa eu abrir aqui essa aba. Quando você tem essa bandeja e essa janela de componentes aqui, você já consegue perceber que o próprio SketchUp ele já te traz alguns padrões. Ó, amostra de componentes. Esses são alguns dos padrões que ele traz para você. Mas o legal de você entender é que você consegue abrir uma coleção de componentes no local, ou até mesmo criá-las. Então eu vou abrir aqui com vocês alguns dos componentes que eu tenho salvo de padrão que eu uso aqui para auxiliar na minha produção e aumentar a minha produtividade ou a minha capacidade produtiva com os projetos de interiores aqui dentro do SketchUp. Nesse caso aqui, eu tô com essa pasta com os componentes salvos no meu HD. Mas eu consigo abrir, vou mostrar para vocês exatamente isso, que vocês me pediram também nos comentários de alguns dos vídeos. Eu consigo abrir esses componentes ou criar, enfim, criar esse padrão bonitinho e certinho de duas formas, tá? Uma delas é segredo, uma forma que eu descobri e eu faço aqui, que é assim, ó, maravilhosa, não tem nem o que falar. Enfim, vamos lá. Primeira delas, você vai abrir ou criar uma coleção no local. Então, eu vou aqui na minha pasta do HD, abri aqui a minha pasta do HD e vou na pasta marcenaria. Selecionei a pasta marcenaria. Beleza, isso aqui é um padrão que eu criei e eu salvei, tá, gente? Então, ok, abri aqui e salvei. Então, eu consigo usar a estrutura do gabinete, é só clicar, só clicando e levando para o lugar que eu quero colocar. Cadê? Ah, já sei, tá desmarcado aqui, ó. O Queirolas. Então, ó, se eu quiser eu consigo usar esse gabinete da pia. Então, eu clico nele uma vez e levo até o ponto em que eu quero colocar. Eu consigo usar essa estrutura do armário superior, que é só levar até o ponto que eu quero colocar. E as divisórias de marcenaria também é a mesma coisa. As gavetas, talheres, enfim, várias coisas aqui. E tenho também salvo aqui marcenarias prontas. Então, um closet em L, pronto, já modelado, tudo certinho, ó. Um guarda-roupa de 1,90 m com 3 portas. E eu consigo abrir e fechar as portas aqui, ó. Ativar e desativar a etiqueta das portas. E também guarda-roupa de 2,13 m com 2 portas. E um guarda-roupa de 3,54 m com 3 portas. Tudo modelado certinho. Então, é uma ferramenta que eu utilizo bastante para agilizar completamente, drasticamente a minha produção. Principalmente quando se trata de modelagem de marcenaria, né, gente? Porque, pensa, você criar todo um retângulo aqui, quer ver? Retângulo aqui, sei lá, 50 centímetros, não, enfim, eu vou fazer aleatório. Um retângulo aqui para fazer a chapa da marcenaria. Aí você cria o retângulo, clica 2 vezes, grupo. Aí você entra, push-pull, 1,5 cm aproximadamente, ou depende aí da chapa que você tá usando. Pensa você criar várias chapas dessa para tudo quanto é tipo de marcenaria que você for fazer em todos os projetos que você for desenvolver ao decorrer da sua vida. Isso aqui, um clique, você economiza muito, muito tempo em vários fatores. Ok? Então, é uma das formas de você abrir e pegar componentes de outro lugar, que vê, por exemplo, blocos de academia. Ele vai carregar, os blocos de academia são geralmente um pouquinho mais pesados. Mas ele vai carregar aqui todos os blocos de academia que eu tenho, que eu salvei, e vai colocar aqui pra mim de uma forma muito mais facilitada, porque eu não vou ter que buscar bloco por bloco, né? Dos projetos que eu desenvolvi de academias, esses aqui é um compilado, esse daqui, né, é um compilado de blocos que eu usei e que toda a academia geralmente tem.
Então, é só eu clicar aqui uma vez e clica aqui dentro da área de trabalho do SketchUp. Clico no bloco e clico no projeto. Clico no bloco e clico no projeto. Não vou colocar todos, senão vai ficar pesado, tá? Mas é isso, ó. Tá vendo? Muito melhor do que ficar buscando bloco por bloco. Enfim, se eu já tenho tudo o nome, tudo certinho aqui, tá? É isso. Agora, uma segunda forma, que é a minha forma segredinho, de trazer esses componentes para cá e deixá-los aqui. Vou fechar esse arquivo e vou abrir aqui na tela com vocês para vocês verem o que vai acontecer com esses componentes. Geralmente eles desaparecem, e se não desaparecem assim quando você fecha o arquivo e abre de novo, ele vai sumir quando você formatar o seu computador. Então, até uma dica aí, salvem esses padrões de vocês em algum lugar que vocês consigam ver ou fazer backup. Enfim, na nuvem, no HD, sei lá, no Drive. É isso. Então, ó, abre aqui, vou em componentes, tá vendo? Ele já abre fechado até. Então, esses componentes, os componentes de marcenaria que eu tinha pegado antes, ele não me mostra aqui. Ele me mostra só os padrões do SketchUp mesmo. Então, ó, a amostra de componentes é aqueles componentes que ele mostra para todo mundo. Se eu vou em meus modelos, não tem nada. Se eu vou em minhas coleções, também não tem nada. Componentes só aqueles que vêm. E no modelo, nada. Nada, nada, nada. O que eu vou fazer para toda vez que eu formatar o meu computador e começar o SketchUp do zero? Para os meus componentes permanecerem aqui sempre, todo o projeto que eu abrir novo e for usar, é esse caminho aqui que vocês vão seguir, ó. Então, o caminho, na maioria das vezes, é esse aqui, ó. Este computador, disco local, programa, data e SketchUp, SketchUp 2022, SketchUp de novo e componentes. Então, eu vou lá no meu HD, copio a pasta padrão, que eu sempre utilizo nos meus projetos, que é essa daqui, ó, NP Componentes, e vou lá na pasta que eu acabei de mostrar pra vocês e colo, vamos testar colar fora aqui. Então, a gente dá um Ctrl V aqui e cola a pasta NP Componentes pra gente ver se ele passa a aparecer lá no SketchUp. Ó, abri aqui a primeira vez e não está aqui ainda, certo? Vamos ver se... Olha lá, ó, já tá aparecendo. Olha que doideira. Tá terminando de carregar aqui. Beleza. Agora, se a gente vem aqui, ó, nessa setinha, aparece em componentes, NP Componentes. E aí eu consigo escolher se eu quero bloco de academia, se eu quero marcenaria, como eu mostrei pra vocês, ó. E aí, com um clique, eu tenho vários blocos de uma vez, certo? Todos os blocos que estão em componentes, óbvio. Plantinhas, ó. As plantinhas são geralmente mais pesadas. Mas, depois que você faz isso aqui, por essa forma, que é o meu segredinho, você, todas as vezes que você reiniciar o computador novamente e for abrir um projeto do zero, começar um projeto do zero, ele vai te mostrar nessa abinha aqui, nesses componentes, todos aqueles padrões que você normalmente utiliza e colocou, que você colou aqui, né? Dentro dessa estrutura aqui, ó. NP Componentes. Então, como que você, novamente, faz o caminho? Este computador, disco local, programa data, SketchUp, SketchUp 2022, SketchUp de novo, componentes, ok? E aí você cola a pasta aqui dentro dessa estrutura. Então, aqui você está jogando dentro do SketchUp mesmo, né? Da ferramenta. É uma forma de vir por trás, enxergar essa estrutura e colocar dentro da estrutura. Ó, então aqui eu tenho todas as plantinhas. Dracena, Sica, Espada de São Jorge, ó, como é mais rápido. Moreia e a charuto. Tá vendo? É isso aqui. Então, ó, vou fechar aqui junto com vocês também, de novo, sem salvar, para mostrar para vocês que assim que a gente abrir um projeto novo do zero no SketchUp, colocando essa estrutura lá na fonte do SketchUp, na base dele, dentro dele, a gente consegue abrir os mesmos componentes, os mesmos blocos, essa mesma estrutura completa, todos os novos projetos. Do zero aqui, junto com vocês, e aqui já está, ó, componentes, NP Componentes, e aí você tem a gama e o catálogo de todos os componentes que você normalmente mais usa. Isso aqui, ó,
É o puro suco do SketchUp. Me fala se vocês encontram isso aqui em outro lugar. Não encontra. Então já se inscreve no canal, deixa o like. Eu vou amar saber se vocês conseguiram aplicar aí no computador de vocês, no programa de vocês. Então, não esquece de comentar como que tá sendo esse aprendizado com o SketchUp e também de me solicitar conteúdos novos. Me conta aqui qual que é a sua dificuldade com o SketchUp ou o que você quer ver por aqui. Te espero no próximo vídeo.